Fala pessoal, a paz de Jesus esteja com todos vocês. Aqui quem fala é o Kaique, né? Eu sou aqui da cidade de Perdões, faço parte da Renovação Carismática Católica há 9 anos, né? Atualmente estou como coordenador diocesano do Ministério de Música e Artes da Diocese de Oliveira, junto com o Júnior e toda a equipe do núcleo diocesano, e que a gente resolveu fazer esse trabalho, né, de seminário de vida no Espírito, né, através das redes sociais, via online, né? Para que a gente possa ter acesso durante esse período que a gente não tem conseguido estar presente nos nossos grupos de oração, na Santa Missa, né? Devido a toda essa situação de pandemia, né? De coronavírus, mas foi uma maneira que a gente encontrou de poder estar partilhando sobre os temas do seminário de vida com cada um de vocês, né? Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nesse tema nós vamos trabalhar o batismo do Espírito Santo, né? Aquilo que é a identidade da nossa identidade, né? Do nosso carisma. A gente vai trabalhar sobre o batismo do Espírito Santo. E para a gente começar, o primeiro ponto que nós podemos observar, né? É justamente sobre o batismo quando a gente é criança, o sacramento, né? Lá na nossa infância, quando a gente era criança, recém-nascido, né? A gente é batizado, então a gente recebe nesse momento o batismo do Espírito Santo, no primeiro momento. Depois a gente tem a confirmação, né? Que é na crisma, através do sacramento da crisma, do batismo no Espírito. E nós também queremos falar um pouquinho agora sobre aquilo que viveram os apóstolos, aquilo que viveram os discípulos de Jesus, junto com Nossa Senhora, que foi o experimentar desse batismo na cultura de Pentecostes, né? Por isso eu queria te convidar a tomar a sua palavra, a sua Sagrada Escritura, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Palavra do Senhor, graças a Deus, né? Esse texto, primeiramente, a gente já tem acostumado a escutar bastante pregação sobre esse texto, sobre esse tema, né, do batismo no Espírito, mas eu queria trazer algo um pouco diferente para você, porque muitas das vezes a gente fica preso somente na parte em que das manifestações, né? A gente pode dizer que as manifestações gloriosas, as manifestações visíveis, né, que a gente fala, essas manifestações visíveis, aquilo que é possível de ver ou de sentir, né, que é a parte do vento impetuoso, né, das línguas de fogo, dos ruídos, né. A gente muitas das vezes, quando faz a nossa primeira experiência com Deus, né, tem o primeiro contato com Deus, né, seja no seu grupo de oração, numa experiência de oração, num encontro, quando a gente faz esse primeiro contato, a gente vive muito disso que os discípulos narram, que o autor sagrado narra para nós, né? A gente faz a experiência e de repente a gente fica a gente fica no fogo do Espírito, toda aquela euforia, todo aquele desejo, aquela sede de Deus, né? E a gente muitas vezes percebe e entende que isso é o verdadeiro batismo acontecendo, né? Mesmo depois de ter recebido os sacramentos, né, do batismo e da crisma, a gente acha que somente essas manifestações, porque aconteceram isso, as manifestações visíveis, essas situações, a gente acredita que a gente já foi batizado. Mas o batismo no Espírito, ele vai um pouquinho mais além do que isso, né? Não é somente ficar nas manifestações. Porque, por exemplo, quando a gente faz a experiência com Deus, no começo a gente fica muito fervoroso, né? Com aquela sede, você quer sair pregando, você quer sair fazendo tudo. Passa 1-2 meses, a pessoa já se desmoralizou totalmente, né? Já não tem mais aquela determinação, já não tem mais aquela experiência, né? Já não tem toda aquela sede mais que acontecia, né? Durante aquele período inicial. E o batismo no Espírito, ele não se dá somente por isso, somente por essas manifestações.
Perceba, irmãos, que Pedro vai nos ensinar uma coisa nesse texto, né? Que depois que ele também viveu aquela experiência, que ele reuniu com os discípulos e Nossa Senhora naquele cenário, né? Eles se reuniram para clamar aquilo que era a promessa de Deus, né? Que está lá em Atos, no capítulo 1, que fala que o Espírito Santo descerá sobre vós, né? Jesus já prometeu, ele já tinha dito que viria o Espírito para dar auxílio, né? Queria nos ajudar com todo esse auxílio. Então, depois que eles viveram essa experiência, que eles estavam lá, eles clamaram o poder de Deus. Aconteceu lá também as manifestações gloriosas, a gente chama de epifanias, né? Que é o sopro do Espírito, as línguas de fogo que pousaram sobre eles, tudo isso aconteceu lá. E depois que isso aconteceu, mais do que depressa, eles saíram com aquela vontade. Pedro, principalmente, já saiu daquele cenário com aquela vontade, aquele desejo, aquela sede de poder anunciar, de poder proclamar aquilo que era a palavra de Deus, aquilo que era a salvação. E perceba que naquele tempo, né, a festa a cultura de Pentecostes nada mais é do que uma festa que existia naquela época, né, em que todos os povos ali na região, eles se reuniam no mesmo lugar, né? E levavam, por exemplo, cada um plantava algum tipo de alimento, alguma coisa, e eles levavam para que eles pudessem todos nesse dia poder partilhar uns com os outros, né? A cultura de Pentecostes era isso que acontecia nesse tempo, nessa festa de Pentecostes lá na época. Eles reuniam os frutos que cada um plantava, que colhia da agricultura, né? E partilhavam entre eles. E isso é muito bonito, porque isso já começa a nos mostrar aquilo que é também a nossa identidade enquanto renovação carismática católica, a vida em comunidade. Então, em Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber tudo isso, né? O tripé que tem da nossa identidade, que é o batismo no Espírito, o exercício dos carismas e a vida em comunidade. Então, a gente vai experimentar e entender tudo isso aqui em Atos dos Apóstolos. Quando Pedro sai daquele lugar e começa a pregar para aquelas pessoas, olha que você vê, Pedro viveu a experiência e de repente ele já sentiu o desejo, já começa a discursar, a juntar para aquele povo tudo e começar a falar para aquele povo. Ele já começa a pregar o evangelho a partir dali. Se a gente seguir aqui no capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 14, isso vai ser muito explicado para nós, a gente vai poder entender um pouco mais com a palavra. Versículo 14. Pedro então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhes disse: Homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei o meu espírito sobre todo o ser vivo, profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Derramarei naqueles dias o meu espírito, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vamos pular lá para o versículo 32, né? Pedro continua aquela narrativa, né? Pensa bem quanto a ousadia, né? Depois que ele viveu a experiência do batismo, que ele experimentou o fogo do Espírito Santo, o vento impetuoso, né? Os ruídos inexprimíveis, ele se levanta com toda a autoridade e fala: esse Jesus, versículo 32, é esse Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou como vós vedes e ouvis. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz: o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Perceba, irmãos, Pedro é muito direto,
Porque Pedro junta todo aquele povo ali e começa a falar com aquele povo, falando, o que esse rapaz, o que está acontecendo? E as pessoas começaram a entender que ele tinha sido batizado no Espírito Santo. E ele chega para aquele tanto de gente. E curioso a gente entender que muitas daquelas pessoas nem conheciam Jesus, nem sabiam quem era Jesus. Muitas daquelas pessoas não conheciam Jesus, não sabiam nem quem era Jesus, nunca tinha nem sequer ouvido falar de Jesus. Mas Pedro foi tão convincente, Pedro foi tão com tanta autoridade que Pedro proclamava aquilo, que as pessoas entenderam, nossa, os nossos pecados, as pessoas conseguiam compreender que eram os nossos pecados, os pecados que todos cometiam, que foram a real razão da crucificação de Jesus, né? E nos tempos de hoje a gente percebe com essa crise do coronavírus, com essa pandemia, que muitas pessoas aí com medo de morrer por causa de contaminação, de vírus e tudo mais. E outro dia eu ouvi um padre falando que o medo real não era morrer de coronavírus. O medo real era realmente da gente morrer sem antes nos redimir dos nossos pecados, sem antes da gente buscar uma confissão, sem antes a gente parar de lutar para tentar vencer o pecado, né? Eu achei isso muito interessante quando eu ouvia, porque é realmente a realidade da nossa vida hoje. As pessoas têm medo disso, medo daquilo, mas as pessoas não têm mais medo do pecado. O pecado se tornou uma condição natural, uma coisa normal, né? E a gente percebe muitas pessoas de fato agindo como se pecar fosse algo normal, né? Isso não pode ficar na nossa condição, né, enquanto cristãos, enquanto pessoas desejosas por Deus, enquanto batizados no Espírito Santo. Nós precisamos ir um pouco além disso, né? E quando Pedro falava aquilo para aquelas pessoas, aquela multidão, eles compreenderam, caramba, nossos pecados, aquilo que nós temos cometido é o que tem crucificado Jesus todos os dias, ainda nos tempos de hoje. Toda a nossa condição de pecado é o que tem crucificado Jesus dia após dia, né? Nós não podemos mais nos acostumar. E quando aquelas pessoas estavam entendendo o que Pedro queria dizer, e olha que curioso, né? Muitas pessoas nem sequer tinham ouvido falar de Jesus, e Pedro conseguiu convencer, colocar no coração daquelas pessoas: os seus pecados têm crucificado Jesus, os nossos pecados é que têm crucificado Jesus até hoje, né? E seguindo no versículo 37, Pedro vai dizer o seguinte, o narrador vai dizer o seguinte: ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos. Perceba, quando o autor sagrado vai dizer que aquelas pessoas ficaram compungidas no íntimo do seu coração, isso quer dizer que elas ficaram mais do que arrependidas, né? Perceba isso, algo que é mais do que arrependimento. Elas entenderam o que era o real sentido, né? O que era de fato experimentar e viver esse batismo no Espírito Santo. E, seguindo na palavra, elas ainda questionaram: o que nós devemos fazer, irmãos? E Pedro lhes respondeu: arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus, né? Então Pedro traz aqui pra gente a grande receita, né? Parece ser algo simples, parece ser algo fácil, muitas das vezes não é, mas ele traz aqui para nós. Se nós queremos experimentar o verdadeiro batismo no Espírito Santo, não adianta somente ficarmos lá nas línguas de fogo, no vento impetuoso, nos ruídos que desceram do céu e todas aquelas manifestações visíveis, todas aquelas epifanias. É necessário que nós arrependamos dos nossos pecados. Assim como Pedro diz: arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós será batizado no Espírito Santo. Nós precisamos arrepender, irmãos. Nós precisamos parar com essa conformidade ao pecado. Nós não podemos mais nos colocar nessa conformidade. É necessário uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. Nós precisamos, para poder viver um perene batismo no Espírito Santo, para poder viver um perene Pentecostes, né? E a gente percebe que a nossa vida missionária, inclusive,
ela somente começa a partir dessa cultura de Pentecostes, né? Frei Raniero Cantalamessa vai dizer que se não fosse Pentecostes, né, toda a tríduo pascal, né, toda a Semana Santa, toda a paixão, morte, ressurreição de Cristo, seria somente um fato histórico, de fato, né? Porque é através da vinda do Espírito Santo é que Deus nos coloca em missão, que Deus nos dá essa verdadeira comissão, que nos coloca, de fato, a essa ideia de ir em contato com as pessoas, de anunciar, de buscar sempre a Deus, né? Então tudo isso acontece depois de Pentecostes, né? Que é o dia que eles se reuniram para poder viver essa experiência de impacto com Deus. E nós precisamos, nós carismáticos, principalmente nesse tempo em que nós não podemos, né, frequentar os nossos grupos de oração, frequentar as nossas igrejas, né, a Santa Missa. Há tanto tempo, creio que isso nunca tivesse acontecido antes, né, da gente não poder nem sequer receber os sacramentos, né, na comunhão, na Eucaristia, na confissão, né, tudo por causa dessas restrições pelas autoridades sobre esse vírus e tudo mais. Então, nós precisamos clamar e nós precisamos não mais nos conformar com o pecado. Nós não podemos mais ter essa conformidade, simplesmente aceitar. Porque são pecadinhos de nada e tudo mais. Não. Nós não podemos mais nos conformar com o pecado. Nós precisamos viver um verdadeiro batismo no Espírito. O verdadeiro batismo no Espírito só acontece no momento em que nós reconheçamos as nossas culpas, reconheçamos as nossas falhas, e nós lutemos cada vez mais para não mais pecar. É isso que nós precisamos viver e experimentar a partir de agora. Algo me chama a atenção é que Santa Clara, né, de Assis, quando a gente vai estudar um pouquinho, ler um pouco sobre a história, né, de Santa Clara, ela, para se tornar uma consagrada, né, ela disse que cortaria até os cabelos, né. Então, se é os cabelos que é o que ainda está pisando, não tem problema, eu me desfaço, né. E é algo bonito isso, porque uma moça tão bonita, como relata, né, nos estudos, na história, se desfazer dos cabelos, que achava que aquilo era um excesso, né? E quantos são os excessos que a gente tem na nossa vida que a gente precisa se desfazer, né, nesse tempo de hoje. Então, que isso nos cabe essa reflexão para agora, para esse momento, para a nossa vida. Nós precisamos nos desfazer, nos dispor de muitas coisas, de muitas situações da nossa vida para poder experimentar e viver esse verdadeiro batismo no Espírito Santo. Que Deus nos ajude, né, a viver essa realidade, para a gente poder lutar contra o pecado, de não mais nos conformar, de não mais aceitar essa vida de pecado, mas sim de uma conversão, uma mudança de mentalidade, uma verdadeira metanoia para as nossas vidas, né? Então é isso que a gente queria partilhar sobre o batismo do Espírito Santo. Te convido também a clamar esse Espírito Santo, assim como eles se reuniram naquele dia de Pentecostes. Começa a clamar esse Espírito Santo agora sobre a sua vida. Começa a apresentar ao Senhor todos os excessos, né? Todos os excessos que talvez a gente queira tirar das nossas vidas, a gente queira se desfazer das nossas vidas. Tantas são as coisas, talvez eu não sei a realidade sua, mas você sabe, Deus conhece o seu coração, então apresenta para Ele todas essas situações, tudo aquilo que tem tanto pesado na sua vida, tudo aquilo que tem feito, te prendido, né, de poder viver esse verdadeiro batismo no Espírito Santo, de ter essa experiência com Deus, nesse tempo em que a gente tem tido tanto tempo de reflexão dentro das nossas casas, da nossa vida, né, começar a clamar essa realidade, esse batismo no Espírito Santo, pedindo a conversão, pedindo a mentalidade nova, a mudança de comportamento nas nossas vidas. Te convido a fazer isso nesse momento, a clamar esse batismo no Espírito Santo, a clamar essa graça sobre nós, a clamar essa nova cultura de Pentecostes na nossa vida, para esse tempo de hoje que nós tanto precisamos, invocar o Espírito Santo sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo,
Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Uma santa Páscoa para todos vocês, que nós possamos, assim como Jesus, ressuscitar com Ele, né? Ressuscitar com Cristo, experimentar da ressurreição de Deus, essa ressurreição que vem como um verdadeiro conforto para os nossos corações, para a nossa vida nesse tempo, né? Que a ressurreição possa trazer novamente a alegria, a paz, a confiança e a fidelidade a Deus que nós tantos precisamos. Um grande abraço para você e que nós possamos clamar esse batismo no Espírito Santo todos os dias da nossa vida, para a nossa conversão diária, para a nossa mudança de comportamento, de mentalidade. Que Deus nos ajude a viver esse perene Pentecoste todos os dias. Forte abraço, Deus abençoe. Paz de Jesus.